A presença de Roberto, presidente da SPJ, na Associação de Servidores. Lembrar para os colegas que no site do sindicato, na chamada, né, da notícia do evento de hoje, no final, tem o PDF do texto do professor Evilásio e tem também o texto na íntegra da PEC, da Reforma da Previdência, tá, para os colegas. Então, sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Paulo Rubem. Muito boa tarde a todos e a todas. Oxe, vocês não almoçaram, não foi? Muito boa tarde, gente. Boa tarde. É assim que a gente enfrenta. Eu quero cumprimentar em nome do companheiro presidente Alcides, todos os membros da mesa, cumprimentar toda a diretoria do sindicato. É um prazer reencontrar aqui diversos companheiros do movimento sindical dos servidores públicos. Dizer que eu fui convidado às 11h30 da manhã para vir fazer aqui o papel de coringa. Eu lamento muito que o Evilásio não possa ter estado aqui com vocês. Eu conheço o Evilásio pessoalmente. Ele foi um grande interlocutor, um grande debatedor dos temas da Previdência, dos temas tributários, fiscais, dos temas da Seguridade Social, nos anos em que eu estive em Brasília como deputado federal, 2003 a 2014. Ele tem uma relação muito profunda com o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Eu vou me referir aqui algumas vezes ao INESC, mas seria muito importante que vocês pudessem tê-lo aqui, talvez, quem sabe, ele possa vir numa outra oportunidade, porque ele faz essa ponte importante como um intelectual orgânico. Ele é professor da Universidade de Brasília, tem um curso de doutorado, e, ao mesmo tempo, é um ativista social convicto, com extrema capacidade didática e de argumentação, e não são poucos os artigos e as contribuições que o Evilásio tem deixado nessa luta dos servidores públicos, da Seguridade Social, dos direitos sociais. E eu creio que o convite que eu recebi para vir aqui está relacionado exatamente a essa historicidade, a essa trajetória que eu construí quando fui parlamentar municipal, parlamentar estadual, e agora retomando a minha cátedra na Universidade Federal, concluindo uma dissertação de mestrado que trata exatamente de financiamento. Financiamento de políticas públicas, crise fiscal, ajuste fiscal, enfim, parte desse cenário que está sendo colocado aqui. Esse tema da Previdência Social, ele nos daria condições de construirmos um grande curso de formação. Porque ele está relacionado com direito constitucional, ele está relacionado com direito tributário, está relacionado com direito previdenciário, está relacionado com macroeconomia, está relacionado com a comunidade acadêmica do serviço social, da saúde e, sobretudo, da comunicação. Eu vou me referir aqui diversas vezes a alguns autores, alguns trabalhos publicados por esses autores, e eu começo logo pela guerra da comunicação em torno da reforma da Previdência. Seria muito importante que vocês pudessem acessar e ler um trabalho intitulado O Juro da Notícia. O Juro da Notícia. O subtítulo é Jornalismo sob tutela do capital financeiro. A autora é uma jornalista do Batente, é uma jornalista da agência Estado, do jornal Estado de São Paulo. Ela se chama Paula Puliti, P-U-L-I-T-I, e ela fez um estudo na Escola de Comunicação e Artes da USP, é a sua tese de doutorado em comunicação, e nesse estudo ela investiga lá para o fim dos anos de 1980 até o final da primeira década do século XXI, de que maneira as redações das emissoras de rádio, jornal e televisão se comportaram nos diferentes momentos de crise econômica, nos diferentes momentos da apresentação, discussão e aprovação de programas econômicos, sobretudo aquela longa etapa de vários planos, sucessivos planos de combate à inflação, e ela retroage ao fim dos anos de 1980 e põe o dedo na ferida. Ela mostra que foi exatamente no fim dos anos de 1980 que, dada a sucessão de planos fracassados de combate à inflação, as redações ficaram absolutamente órfãs de uma orientação, de uma bússola, de um GPS comunicativo, para dizer para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, a economia vai para aqui, a economia vai para ali. E foi nessa lacuna que os bancos tomam conta das redações. Foi nesse período que os bancos criam o departamento de economia e você passa a conviver com a figura do economista-chefe. Até então não existia a figura do economista-chefe do Banco Itaú, do Banco Santander, do Banco Privado. E é no fim dos anos de 1980 que os bancos, trazendo dos Estados Unidos um time formado nas principais universidades conservadoras norte-americanas,
sobretudo aquelas que marcam a economia pelo viés da matematização, da econometria, que entram nas redações, primeiro com relatórios, com releases, com papers, e depois, junto do papel, traz um economista com doutorado em Chicago para ser o entrevistado da Globo News, para ser o entrevistado da CBN, e aí, desde então, o jornalismo econômico no Brasil foi totalmente capturado pelo diagnóstico, pela análise, pelas proposições do mercado financeiro. Isso existe até hoje. Então, quando você observar esse título que a Paula publicou, você vai ver que realmente há, em primeiro plano, uma guerra no campo da comunicação. E essa guerra no campo da comunicação, ela se torna mais desigual no Brasil, porque nós temos um sistema de comunicação público-privado que é absolutamente anômalo em relação ao que acontece nos principais países do mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem que na legislação norte-americana a figura da multimídia é vedada constitucionalmente, é vedada legalmente. O que é a multimídia? É uma pessoa jurídica, como as organizações Globo terem rádio, jornal, televisão, AM, FM, Globo News, Globo Filmes, Editora Globo, Jornal Valor Econômico, etc, etc, etc. O constituinte norte-americano, o cidadão americano, a sociedade norte-americana, vedou legalmente essa figura da multimídia, porque entende que ela tem um poder de influência maior do que as Forças Armadas. Aí você me pergunta, poxa, mas as Forças Armadas americanas são as mais potentes do mundo. Em guerra, no quartel não ofende ninguém. Em compensação, os meios de comunicação rodam 24 horas. Então, jamais nos Estados Unidos existiria uma pessoa jurídica chamada Organizações Globo. Lá, independente da propriedade do capital, só se faculta ao empresário um veículo de comunicação. E lá há um teto para a audiência. Quando a audiência extrapola aquele teto, são imputadas medidas regulatórias para reduzir a audiência, para não haver um monopólio da formação da opinião pública. Muito parecido com o Brasil, né? É, igualzinho. Então, daí você percebe que qualquer medida pertinente à esfera pública que tramite no Congresso Nacional e que em torno desse fato se faça mídia, já começa de forma desigual. Porque os interesses que estão subjacentes à tramitação da matéria, eles vão, consequentemente, dominar a produção da notícia. A notícia é um produto, a comunicação é uma indústria. E não há isenção na produção da notícia. Por mais que possa parecer neutro, não há isenção na produção da notícia. Então, esse é um assunto de extrema riqueza, porque se vincula a diversos campos do conhecimento, da pesquisa, do estudo, direito nas suas diversas dimensões, macroeconomia, serviço social, saúde, mas, sobretudo, comunicação. Agora, eu me preocupo muito com duas questões que são preliminares na abordagem de qualquer aspecto da vida pública e da vida em sociedade. A primeira questão é o diagnóstico. E aí me alinho a Florestan Fernandes, ex-professor da USP, foi deputado federal constituinte, um dos baluartes em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, quando ele, há 37 anos, escreveu O que é Revolução, e lá no texto ele diz: um diagnóstico inconsequente leva a estratégias inadequadas e a ações impróprias. Se a gente falha no diagnóstico, as nossas estratégias vão acompanhar a falha desse diagnóstico e as nossas ações vão ser inconsequentes. Agora, para que se faça um diagnóstico, é necessário um método. O diagnóstico sucede à investigação e a investigação tem antes de si o método que eu vou utilizar para a investigação. Eu tenho chamado muito a atenção disso, porque quando a notícia vem, ela já vem pronta, embalada. A notícia que se apresenta para a sociedade, ela já traz um diagnóstico que é relacionado a um processo de investigação, que é relacionado a um método. E a escolha do método não é desinteressada. Por exemplo, eu tenho me referido muito, para dar exemplo de dois métodos, de duas abordagens distintas, ao fenômeno partos com microcefalia em Recife. Segundo o pesquisador André Monteiro, colega nosso da Fiocruz, você tem pelo menos duas abordagens para interpretar o fato. Mães que tiveram crianças com microcefalia. Se você opta pelo método, pela investigação meramente analítica, qual é a sua conclusão? O problema é o inseto. E aí, em função do diagnóstico que o problema é o inseto, é a muriçoca, você vai gastar milhões com repelente, produto químico, e o foco vai ser a dona de casa que armazena a água de forma inadequada, então ela vai ter que tampar a caixa d'água, o latão, a bacia, etc, etc, etc. Esse é um método. Se você opta por um outro método, que é analisar as condições de história dessa mãe, dessa família, as condições estruturais, você vai ver que o problema não é o inseto. O inseto é o vetor que transmite o vírus. O problema é a desigualdade estrutural da sociedade. Porque optar por esse método, ao investigar os casos de microcefalia, a partir dessa metodologia, o que é que o André revela?
77% das mães que tiveram filhos com microcefalia moram em condições inadequadas, insalubres, precárias, sem água, saneamento, drenagem e coleta de resíduos sólidos. Não se registraram casos de mães tendo filhos com microcefalia nas comunidades mais ricas da cidade do Recife. Na Orla de Boa Viagem, dos principais prédios de apartamentos de Casa Forte, do Rosarinho, das Graças, dos Pinheiros, as áreas que são providas de bens urbanos, que são menos desiguais na cidade, foram áreas isentas do risco da contaminação pelo vírus. Nos ambientes um pouco mais desconcentrados, eu digo que os muriçocas fizeram uma assembleia no seu sindicato, lançaram um manifesto, etc. Nós não. Nós voa faz tempo, a responsabilidade é de vocês que organizam a sociedade humana. É o não provimento dos bens. Agora, eu só vou me dar conta disso se meu método não for meramente analítico, se for materialista, histórico, se analisar as contradições da sociedade da ocupação do espaço urbano, que é exatamente como o André revela. Se você botar no Google microcefalia André Monteiro, vai aparecer o artigo. Nós fizemos uma mesa juntos, em que eu discuti as restrições ao orçamento do saneamento, que são as mesmas restrições fiscais à expansão da saúde pública, à expansão da educação pública, ao financiamento da Seguridade Social, só que esse método não é um método que prevaleceu na abordagem do fenômeno da microcefalia. Então, gastaram-se milhões com repelentes, há 30 anos se usam produtos químicos para combater a muriçoca, sem efeito prático nenhum, porque o problema não é biológico, o problema é desigualdade estrutural, desigualdade social. Então, também na Previdência Social, a gente tem que fazer uma opção muito clara, porque a gente não é obrigado a raciocinar como eles querem que a gente raciocine. Eles nos trazem um pacote embalado e querem que a gente aceite, desde a seleção do produto, a produção da proposta de emenda constitucional, a embalagem e aos argumentos. E aí vocês vejam, são 66 páginas impressas a proposta de reforma da Previdência, 46 artigos de mérito, o final 47, aquele famoso artigo, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, mas para argumentar em torno de 46 artigos, são 114 tópicos de argumentação. Tem mais tópico de argumentação do que artigo na proposta de emenda constitucional. Alguma coisa, então, se revela o quê? Insustentável. Porque se houvesse sustentabilidade, os artigos e as planilhas e os cálculos eram autoexplicáveis. E a última argumentação do tópico 114 é aquela primeira planilha da economia, que já foi revista, pulando de 1 trilhão 172 bilhões para 1 trilhão 237 bilhões. Então se martela muito que a reforma vai economizar em 10 anos 1 trilhão 172 bilhões. Tá bom. Para onde vai a economia? Há algum artigo na reforma da Previdência que explique para onde vão essas economias? Não. Fazer economia para quê? Déficit não é problema. O problema é qual foi a causa do déficit, se ele existe, e para que você faz déficit. E aí eles acostumaram a sociedade a refletir daquela maneira. As contas de um governo são iguais às contas de uma família, de uma dona de casa. E ninguém pode gastar mais do que arrecada. Mentira. Senão não tinha cheque especial, cartão de crédito, compra a prazo, crediário, parcelamento. Então é falsa a premissa de que o equilíbrio das contas de um governo, de um sistema público, tem que ser igual ao equilíbrio das contas de uma família. Né? Todas as propostas de reforma da Previdência que foram implementadas a partir do governo de Fernando Henrique, todas têm o mesmo vício. Fernando Henrique Cardoso, a reforma de Lula no primeiro mandato, as mudanças tópicas de Dilma, a tentativa de Temer de aprovar a PEC 287 e essa PEC 06. Quais são os dois problemas que todos esses governos praticaram inadvertidamente? Primeiro, eles segregam a Previdência do conjunto da Seguridade Social, como os antecessores aqui já colocaram. Segundo, eles separam os números da Previdência e da Seguridade das decisões macroeconômicas. Eles retiram as decisões de economia do espaço democrático do debate na sociedade. A economia é como se fosse um campo que se discute e se decide por si próprio, por um conjunto de economistas, pelos interesses do mercado, e está fora do escopo democrático discutir a economia. Ora, os números conjunturais ou estruturais da Previdência e da Seguridade estão relacionados com o emprego e a renda. E você tem mais ou menos emprego, mais ou menos produção de riqueza e distribuição de renda, se você tem investimento.
E a taxa de investimento, ela é uma variável do investimento público e do investimento privado. A capacidade que o Estado tem para investir está relacionada com a sua condição fiscal. Se o Estado tem recursos fiscais livres para investimento, ele vai aquecer a economia e vai gerar uma demanda que vai ser acompanhada pelo investimento privado. É uma falácia dizer que o investimento privado volta a acontecer quando o Estado faz ajuste fiscal. O Paul Krugman, que foi Prêmio Nobel de Economia, chama isso de a fada da confiança. Ou seja, é uma balela. Nenhum empresário vai aumentar a taxa de investimento porque o governo fez ajuste fiscal. O empresário tende a aumentar a taxa de investimento quando ele tem certeza da expansão da demanda. E não há demanda sem emprego e renda. Agora, nada disso é discutido na CBN, no programa de Geraldo Freire, no programa de Aldo Vilela, no programa de Mário Neto da CBN, na coluna de Castilho no Jornal do Comércio, na Globo News. Nem pensar que a Miriam Leitão vai abrir a boca para escrutinar o que é a taxa de investimento, o que é a relação público-privada. Por quê? Porque por trás está subjacente a ditadura do capital. Nós estamos a 8 eleições presidenciais, como se estivéssemos num regime democrático, mas o campo da produção social e da apropriação social da riqueza não vive sob regime democrático, vive sob a ditadura do capital, a ditadura do mercado, a ditadura da mídia, como mostra a Paula Politi no trabalho dela. Então, essa é a primeira fraude em torno dessa reforma, da reforma de Temer, das mudanças simplórias que Dilma fez no pagamento de benefícios, da reforma de Lula no primeiro mandato e da reforma de Fernando Henrique em 98. É crime segregar a Previdência da Seguridade Social. Como é crime apartar a Previdência e Seguridade do impacto das decisões macroeconômicas. Quais são as decisões macroeconômicas? O professor Ladislau Dalbor, da PUC de São Paulo, tem escrito muito, tem um portal acessível, didático. Ele diz, o grande problema da nossa economia é que querem separar elementos da macroeconomia que só funcionam juntos. Que juntos eles funcionam para produzir mais ou menos riqueza social, mais ou menos renda e trabalho, ou mais acumulação. E quais são esses elementos? A taxa de juros, a política cambial, as normas tributárias, a fixação dos tributos, alíquotas e contribuições. E aí, como não há essa discussão, o que se faz? Se tenta produzir um consenso acerca da questão tributária. Qual é o instrumento de produção do consenso acerca da questão tributária? Qual é o nome daquele painel que os números ficam aparecendo? Vocês engoliram corda igual cacimba. Aquilo não é impostômetro, aquilo é mentirômetro. Desça na parada de ônibus, estacione o carro, vai ali na frente da Maurício Nassau, onde tem aquele painel, e vai ver o que tem por trás daquele painel. Só tem fio e lâmpada. Não tem ali IPTU, IPVA, ISS, ICMS, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, alíquota. Não tem. Por quê? Porque é funcional para o capital e para a elite econômica mascarar o que é a tributação no Brasil. Transformando em senso comum a crítica à tributação de uma forma genérica, como se todos fossem atingidos da mesma forma pela questão tributária. Isso é uma fraude. É por isso que no Brasil as pessoas não têm a noção de que aqui nós temos uma realidade tributária que é a realidade avessa da União Europeia. Aqui a maior tributação é sobre o consumo, a renda média e baixa das famílias. É essa a maior tributação na comunidade europeia? Não. Nos países mais desenvolvidos? Não. Eu vou dar um exemplo cristalino. Imposto, transmissão, causa-mortes, imposto de herança. No Brasil é uma legislação estadual, cada estado faz a sua. A média da alíquota é 3,6%. A média dos países da União Europeia varia de 40% a 60%. Imposto sobre grandes fortunas é regulamentado em vários países do mundo, está no texto constitucional, não foi regulamentado até hoje. A maior alíquota do imposto de renda no Brasil foi reduzida nos governos anteriores de 35% para 27,5%. A média dos países europeus, sobretudo os países nórdicos, para financiar o Estado de Bem-Estar Social, fruto do acordo pós-guerra de 44, é de 48% a 52%. Eu não tenho notícia de suicídio em massa na Noruega, na Inglaterra, na Finlândia, na Alemanha, por conta do imposto de herança e por conta da alíquota do imposto de renda. Não tenho notícia de suicídio em massa por causa disso. As sociedades convencionaram que o princípio da justiça fiscal é quem tem mais paga mais, para financiar, num regime de solidariedade, o bem-estar de todos. Né? Então, quando você propõe uma reforma da Previdência, que dissocia a Previdência da Seguridade,
e dissocia ambos, Previdência e Seguridade, das decisões macroeconômicas, você está agindo ou de maneira desinformada, que eu não acredito, não tem leso no governo federal, nem no governo do capital, ou você está agindo de má fé. E essa é a marca, é a má fé para manipular a opinião pública e fazer com que ela aceite argumentos primários, do tipo, está nascendo menos gente contribui, mais gente sai. Mas está no texto constitucional, no artigo 195, que o financiamento da Seguridade é duplo. Contribuição patronal e de trabalhador está lá, contribuição do orçamento da União, dos Estados e municípios. Então, em qualquer contexto de recessão ou de pleno emprego, de recessão ou de crescimento do PIB, você tem o quê? A participação do Tesouro como cofinanciador da Seguridade Social. E tem que ser assim, porque o cidadão comum que está lá na ponta, lá no sítio, lá na fábrica, no comércio, no balcão, na prestação de serviço, ele não consegue alcançar o foro democrático de decisões sobre a escolha de política econômica. Uma das grandes fraudes da política econômica brasileira é a política monetária. São as decisões acerca de como se combate a inflação no Brasil. Há 20 anos que a gente vem sendo submetido a uma fraude monstruosa. Porque há 20 anos o governo de Fernando Henrique, ao assinar um acordo com o Fundo Monetário Internacional para ter direito a saque em moeda estrangeira, porque as reservas tinham secado, o governo aceita que uma das medidas seja estabelecer um regime de metas de inflação. Esse regime de metas de inflação no Brasil ele é singular. A meta de inflação é aferida anualmente. Outros países adotaram regimes de metas de inflação para você, mirando no futuro, trazer a inflação para uma meta para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, ou seja, de forma mais parcimoniosa. Porque se você reduz o prazo para trazer a inflação para a meta, o remédio tem que ser muito mais duro, é um antibiótico de muito maior potência, com estragos homéricos que são causados na atividade econômica como um todo. Então, primeira fraude, o regime de metas de inflação no Brasil é de 1 ano, quando em vários países é de 2, de 3, de 4 anos, para ser uma transição mais branda sobre o produto, sobre a renda e o emprego. Segundo, no Brasil se adota um regime de metas de inflação cujo diagnóstico oficial é a inflação é 100% de demanda. Se a inflação é 100% de demanda, eu vou atacar o quê? A circulação da moeda. Como é que eu ataco a circulação da moeda? Quanto maior a taxa de juros, menor a disposição do crédito. Mas a inflação é 100% de demanda? Não, mentira. Onde é que está escrito isso? Na própria página do Banco Central. Preços administrados e preços sujeitos a choque de oferta, seca, cheia, praga, logística, exportação, não sofrem influência da taxa de juros. E aí, como eles acham que a inflação é 100% de demanda, é toda ela monetária, o que é que eu vou fazer? Eu vou meter o juro para cima. O que é que acontece quando aumenta a taxa de juros para cima e aumenta a dívida pública? Então, é toda uma engrenagem que de besta não tem ninguém. É uma engrenagem estruturada que se lastreia por um grande sistema de comunicação manipulado pelo capital para produzir o quê? A transferência da riqueza social para o capital. O que é a dívida pública? É a transferência da riqueza social para o capital. O que estava escrito na exposição de motivos da PEC 241, que virou emenda constitucional 95? Vocês sabem do que eu estou falando. Aquela emenda aprovada em 2016, que vincula a expansão do gasto primário nos próximos 20 anos, apenas à variação da inflação do ano anterior. O que estava escrito na exposição de motivos? Sustentabilidade da dívida pública. Então, há 20 anos que o Brasil produz riqueza, tributa mal quem tem e distribui pessimamente para quem precisa, para formar saldos a partir do ajuste anual da meta do superávit primário. Para quê? Para financiar a dívida pública, que é um dos grandes instrumentos de acumulação do capital. Tem um livro muito recente, que é fruto de um documentário que vocês podem acessar nas redes sociais, no YouTube, do Noam Chomsky, né? Ativista social, filósofo, um grande intelectual norte-americano, de renome mundial, que se chama Requiem para o Sonho Americano. As 10 razões de concentração da riqueza do poder. Já está disponível como vídeo, como documentário. O livro não é muito grosso. E ele tem, um dos capítulos do livro é produzir o consenso. Eu tenho que convencer todo mundo que o meu diagnóstico é o correto e todo mundo aceita. Eu tenho que desmontar o sistema de seguridade social, porque ele é um regime de solidariedade e de contribuição. Na medida em que eu imponho o ideário neoliberal como a nova razão do mundo, para que a solidariedade? É cada um por si. Eu vou me preocupar com a minha perspectiva de futuro, com o meu projeto pessoal, em detrimento da sociedade onde eu estou inserido, porque eu não posso viver fora da sociedade. Então, é exatamente essa superestrutura que está subjacente. A reforma da Previdência de Temer,
subjacente à emenda constitucional 95 e subjacente à reforma trabalhista e à lei geral da terceirização. Vejam, Temer assume o governo da República e lança 4 medidas de alteração da ordem legal, econômica e macroeconômica. 2 no campo público e 2 no campo privado. As 2 medidas que ele queria aprovar, e aprovou uma delas no campo público, uma foi a emenda constitucional 95. Quando eu vinculo a expansão do gasto primário só à inflação do ano anterior, qualquer crescimento de receita acima disso, qualquer crescimento do PIB, não se traduz em aumento de investimento social. Por exemplo, no meu campo de pesquisa, financiamento da educação, a gente saiu da Constituição de 88, de um percentual do orçamento vinculado à educação, 18% da União Federal, arrecadação de impostos, e 25% de estados e municípios, a gente saiu de um percentual sobre o orçamento para uma emenda constitucional em 2009, a emenda 59, que diz que o investimento em educação vai ser expresso como proporção do PIB. Qual é a diferença de eu sair de um percentual do orçamento para um percentual da riqueza? Eu virei sócio da riqueza do país. Agora, se o PIB cresce, ou se a arrecadação cresce, mas a vinculação para a educação superar de um ano para outro a variação da inflação do ano anterior, não vem para a educação, vai para a conta única do Tesouro. E quem que está na primeira fila da conta única do Tesouro para receber recurso do Tesouro? A dívida pública. E foi isso, exatamente essa engrenagem que permaneceu incólume de Fernando Henrique e Bolsonaro. Exatamente. Não se mexeu no famoso tripé: câmbio flutuante, superávit primário, regime de meta da inflação. Quando o Paulo Guedes diz que vai economizar 1.237 bilhões, qualquer calculadora do camelódromo, da Dantas Barreto, vai mostrar que em 10 anos ele quer economizar 1.237 bilhões, em um ano ele vai economizar 127 bilhões. Vou repetir, em 10 anos ele quer economizar 1.237 bilhões. Sabe em quanto está previsto pelo Tesouro Nacional a necessidade de financiamento do Tesouro para esse ano, em função da explosão da conta dos juros e do principal da dívida pública? 779 bilhões para esse ano. 67% do que ele quer economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Ou seja, isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de gente criminosa. Porque a verdadeira causa do desequilíbrio do Tesouro não é a conta da Previdência. Sobretudo quando ela é vinculada à Seguridade Social e quando a Seguridade Social se liberta, como é o que eu tenho defendido, não basta derrotar a reforma de Bolsonaro, porque derrotando e ficando do jeito que está, não presta. Hoje, a situação da Previdência e da Seguridade não presta. Por quê? Porque a Seguridade ela é sangrada pela sonegação fiscal, ela é sangrada pela desvinculação, a DRU, que aumentou em 30% por uma emenda constitucional apresentada pela presidenta Dilma para fazer graça para o mercado financeiro, e ela é sangrada pela desoneração tributária, que é aquela medida de benefício que o governo deixa de recolher imposto e contribuição devido pelo capital para financiar a produção. E cadê os empregos? Só a COFINS, que é a principal fonte de arrecadação da Seguridade Social, a renúncia fiscal, a desoneração fiscal sobre a arrecadação da COFINS é superior a 60 bilhões por ano. Então, se eu mantiver na conta da Seguridade os 60 bilhões da COFINS, se eu mantiver o desvio de 30% da receita da Seguridade, que é subtraído pela DRU e vai para a conta única do Tesouro, eu já estou chegando a quase 140 bilhões. E se eu confiscar pelo menos 30% do estoque da dívida ativa tributária na contribuição social, acabou o déficit da Seguridade, acabou o déficit da Previdência. E se eu definir, como já definiu o Amir Cair, que foi secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, o próprio Ladislau Dobor, e para não dizer que eu estou optando por quem é de esquerda, eu vou começar a usar os argumentos do André Lara Rezende, que foi do governo de Fernando Henrique, foi presidente do BNDES, que há 2 anos, do alto da sua experiência no mercado financeiro, disse: a fixação da taxa de juros no Brasil é uma desonestidade intelectual. Aí provocou urticária no Maílson da Nóbrega, provocou urticária nos economistas conservadores, aí foram para o jornal Valor Econômico, meteram o cacete nele, aí o Valor Econômico produziu um caderno especial, aí o André Lara publicou Juros, Moeda e Ortodoxia, agora voltou a escrever que é uma fraude a fixação da política monetária no Brasil. Quer dizer, um cara que é do meio, mas que lá ninguém sabe quando, abraçou-se com São Francisco de Assis, fez uma reza ao Papa e disse: não posso ficar calado.
e não posso ficar calado. Então, quando alguém que é do meio, que foi uma figura de proa da economia no governo de Fernando Henrique, vai a público e diz que a fixação da taxa de juros no Brasil é uma desonestidade intelectual, né? Eu não sei se no Código Penal está tipificado esse crime, desonestidade intelectual, mas deveria, né? Não precisa dizer mais nada. Então, as reformas que vêm sendo feitas no campo privado, terceirização e lei trabalhista, foram feitas para reduzir o custo do trabalho para o capital. Porque a gente vive num mundo, independente das crises, um eterno processo, desde o século XVII, da constituição do capitalismo, um processo de disputa pela riqueza. Né? Eu já mandei um zap para o Papa, ele falou, o santo padroeiro do capitalismo não é São Francisco de Assis. Não se estranhe, não é. É São Tarrafa, é o santo da acumulação, né? Não é distribuir com os pobres. Então, quando você tem um sistema de crise, diminui a acumulação do capital, diminui o lucro do capital. E aí, o que o capital produtivo faz? Ele, em vez de comprar uma briga com o capital financeiro que desvia a riqueza para a esfera especulativa, essa riqueza deveria estar disponível como crédito, compra de máquinas, contratação de trabalhadores, produção de bens e serviços. Não, cada vez mais o percentual da riqueza social é desviado para a acumulação financeira. Falta um percentual de riqueza para ser distribuído entre trabalhadores e capital privado. O que o capital privado faz? Em vez de comprar uma briga com o capital financeiro, ele se associa ao capital financeiro, promove golpes de Estado, afasta governos e vai para cima do perfil do ganho do trabalhador, que é a renda do trabalho, a renda do salário. Por isso é que fez a reforma trabalhista, fez a lei da terceirização para recuperar a taxa de acumulação do capital privado. E na esfera pública, por que eu tiro o Tesouro da Seguridade? Porque o Tesouro Nacional está na iminência de, nos próximos 2 a 4 anos, ter que administrar uma dívida pública de 100% do PIB. 100% do PIB. E qual é o problema da dívida pública brasileira? Ela é movida a uma elevada taxa de juros, ela tem um prazo de vencimento curtíssimo. O Japão tem uma dívida de 200% do PIB. O Japão praticou anos taxa de juros negativa para estimular o financiamento do crédito e do capital. O vencimento da taxa de juros do Japão é praticamente negativo e, em média, o vencimento do principal da dívida é de 50 a 60 anos. Vocês sabem, vocês vão acessar isso na Secretaria do Tesouro Nacional. Qual é o prazo médio de vencimento da dívida pública brasileira hoje de quase 100% do PIB? 4 anos e meio. Da onde vão sair os fundos públicos para financiar essa acumulação do capital? Primeiro, tinha que parar o trem, fazer uma auditoria da dívida pública, que é uma norma constitucional. Segundo, tinha que desidratar o estoque da dívida, renegociando a dívida. Ah, mas isso é um calote. Vai para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para tu ver o que mais o capital privado faz é renegociar a dívida com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Receita Federal, com o INSS. Quer dizer, o privado pode contestar o crédito devido ao Estado e o Estado não pode contestar a dívida com o setor privado. Quer dizer, a reciprocidade. Agora, quando você fala em questionar a dívida pública, minha caixa postal está cheia no Facebook, cheia no Instagram. Vem logo na Saraivada, isso é calote, isso é calote, isso é calote, isso é calote. Porque é o senso comum de que contestar a dívida pública é praticar o calote. Mas ninguém vê que o que engorda a dívida pública é a política monetária, a taxa de juros e a forma como o Banco Central administra o câmbio. Vocês já ouviram falar de uma operação chamada swap cambial? Boa parte dos empresários brasileiros depende do dólar para importar insumos, materiais, etc. e tal. Hoje o dólar, digamos, está 3,80. Mas daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o dólar pode estar 5,6. Como é que os empresários fazem para se proteger da variação cambial? Eles fazem um contrato com o Banco Central. Aí eu, Banco Central, me comprometo com ele, que produz lá peça para automóvel, daqui a 5 anos eu vou vender para ele o dólar a 3,80. Se o dólar chegar daqui a 5 anos e tiver a 4,20, quem paga o prejuízo? O Banco Central. Não, o Banco Central não paga prejuízo. É o Tesouro Nacional que entrega título para o Banco Central. Mas o Tesouro Nacional não gera ônus? Gera. Quem é que financia o Tesouro Nacional? Tu, ela, ele, ela, com os impostos e contribuições que a gente paga. Agora, tem alguma Assembleia Nacional para discutir a política cambial? Eles agora querem fazer o quê? Aprovar um projeto de lei para forjar a autonomia do Banco Central. Você vai eleger o presidente da República, mas quem manda no Banco Central, quem elege o presidente do Banco Central, não é o presidente da República. O presidente sai, o presidente do Banco Central continua, ele vai ser submetido ao Senado. Para evitar influência política no Banco Central. Quer dizer que só tem influência política do lado de cá, né? O do outro não.
do Mercado, do Bradesco, do Itaú, do Santander. Eles não fazem assim, eles pedem uma eleição presidencial, mas querem nomear o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Qual foi a burrice da Dilma? Em vez de nomear um economista das universidades, crítico, independente, nomeou Joaquim Levy do Bradesco para ser ministro da Fazenda. O Lula botou Meirelles para ser presidente do Banco Central. O Temer botou Meirelles para ser ministro da Fazenda, ou seja, o capital, ele não disputa a eleição de cara, de frente, porque sabe que vai perder. Mas ele usa a influência dos meios de comunicação e do poder econômico para dominar as autoridades econômicas e concentrar decisões econômicas. Então, essa reforma ela está contaminada por um conjunto de fraudes, fraude do ponto de vista do diagnóstico macroeconômico, fraude do ponto de vista do diagnóstico do papel do Tesouro, fraude do ponto de vista da segregação da Previdência da Seguridade Social. O Constituinte foi sábio quando defendeu a mudança no sistema de saúde de um sistema contributivo INAMPS para um sistema universal SUS. E ao defender a universalização do SUS, ele definiu, no artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 30% da receita da Seguridade iria para a saúde. Primeira emenda constitucional de revisão de Fernando Henrique como ministro da Fazenda. O que ele fez? Ele revogou o artigo 55. Ele retirou da Constituição de 88, em 1994, que 30% do orçamento da Seguridade iria de imediato para a saúde, para dar o lastro, para mudar de um regime de contribuição INAMPS para um regime de universalização. A pressão em cima do fundo público fez com que em 10 anos a participação do governo federal no financiamento do SUS, frente à participação dos estados e municípios, a participação do governo federal em ações e serviços públicos de saúde caiu de 56% para 44%. Hoje, lamentavelmente, o maior gasto em saúde no Brasil é privado. Puxado por quem? Pela desoneração tributária para a despesa privada em saúde. Quando se paga plano de saúde e se desconta do imposto de renda, a gente está financiando o capital privado na saúde. Na verdade, tinha que ter uma correção linguística, não é plano de saúde, é plano sobre presunção de tratar a doença. Plano de saúde é outra coisa. Eu sou usuário do SUS, eu não tenho plano de saúde, tomei essa decisão há alguns anos. E brigo para que se fortaleça o SUS, porque ele é um sistema universal, ele está integrado à Seguridade Social, e uso aquilo que o sistema de saúde me oferece, educação para a saúde, o autocontrole, o cuidado pessoal, a defesa da infraestrutura urbana, das condições adequadas de produção da saúde. Então, concluindo, quem gosta de cinema, tem um documentário do Noam Chomsky, Requiem para o Sonho Americano. Quem gosta de cinema deve ter visto O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio, que é sobre especulação na Bolsa de Valores. Quem gosta de cinema deve ter visto A Grande Aposta, do Adam McQuay, que dirigiu esse filme agora Vice, sobre o vice de George Bush, pai. São grandes produções do cinema. Uma das mais importantes foi Inside Job, trabalho interno, que no português traduziram para trabalho interno, mas segundo Luiz Gonzaga Beluso era para ser traduzido como trabalho sujo, que é o conluio dos economistas das universidades americanas, atestando a estabilidade das transações econômicas, sobretudo aquelas transações das hipotecas que geraram a grande crise mundial. Então dá para você entender o que está por trás dessas reformas, compreendendo a narrativa do meio audiovisual, da literatura. O Beluso escreveu com o Gabriel Galípolo, da PUC de São Paulo, um livro muito interessante, porque ele parte de um mote e no final ele troca um vocábulo. O mote é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí ele troca juízo por prejuízo. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. E aí ele põe de forma didática toda essa narrativa desse processo de transformação e como é que os estados nacionais periféricos, o Brasil, o Chile, a Argentina, o México, os países que não são do centro do capitalismo, são de tempos em tempos atravessados por esse tsunami, que é reestruturar o Estado, alienar o patrimônio, fazer todo o processo de privatizações para o capital e mete a mão no fundo público. Ninguém fala em tributação progressiva, ninguém fala em reduzir a taxa de juros, ninguém fala em fazer auditoria da dívida pública. Se a gente quer retomar o financiamento do Estado, a primeira emenda constitucional não seria nem Previdência nem Seguridade, seria uma reforma tributária nos moldes da União Europeia, para a gente retomar a capacidade de financiamento do Estado. E fazer uma política monetária que não é uma política de engorda do endividamento do Estado, mas é uma política de tributação dos mais ricos para financiar o bem-estar, ou seja, voltar ao espírito natural da Constituição de 88, que foi isso que se definiu na Constituição de 88, o Estado e bem-estar social. A gente levou 44 anos para trazer da Europa para cá o Estado de bem-estar social,
Entrega a Constituição em 88, em 89 se elege um presidente que já desmonta a Constituição. Aí em 2002, 14 anos depois, a gente elege um presidente que começa a tentar voltar aos princípios da Constituição de 88. Em função de escolhas e de contradições, não fez as reformas necessárias, ficou refém do comando do capital sobre os rumos da crise. E deu no que deu, golpe e essas reformas conservadoras. Então vocês estão de parabéns em fazer esse debate aqui e a gente tem que se mobilizar para ir para as ruas, porque, independente do tamanho do poder midiático e do poder do capital, na história da humanidade só se derrotaram as atrocidades e as barbáries com o povo na rua. Obrigado. Gostaria de fazer de Ivonaldo, vice-presidente do Sintage da Paraíba, também da conselheira Vanessa, do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social. Passar a palavra para Bernardino Fonseca, da FENAJUDE, queria falar da importância, né, de ter os colegas da FENAJUDE aqui. Nós, recentemente, né, nos filiamos à FENAJUDE, a partir da liberação da nossa categoria. Inclusive, temos a possibilidade de chegar a sediar, né, um evento da federação aqui em Pernambuco, aqui em Recife. Então, sem grandes delongas, vou passar a palavra para Bernardino Fonseca. Pessoal, a habilidade do deputado é importante para me ajudar aqui. A agilidade aqui, liga, desliga, para contribuir com a companheira ali. Eu fui para várias audiências, seminários, debates sobre a reforma da Previdência. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem um modelo de apresentação da reforma da Previdência. E eu acho interessante, não é para ser descartado, não. O profissional, ele chega e apresenta a letra do projeto, da PEC, disseca, faz uma radiografia, faz os cálculos, a gente olha para o nosso bolso, faz um debate interessante e às vezes não ultrapassa isso só. Fica como se a gente estivesse vendo a casca da ferida no microscópio, vê bem direitinho. Mas o que eu achei interessante aqui, e me ajudou bastante, porque eu precisava dessa força, dessas primeiras falas, porque eu vou me ater apenas ao papel de militante do movimento sindical e dirigente do movimento sindical. Militante, eu sou eterno, até morrer, porque eu acredito numa nova sociedade, num modelo de sociedade diferenciada disso que nós vivemos. E dirigente, eu estou até certo ponto, né? Mas eu queria colocar para vocês aqui a minha fala. Sim, aí, por que eu achei interessante? Porque a fala somada dos dois, eu não vi todo do companheiro, mas parte do que eu vi foi muito interessante, do que eu esperava sempre e do que eu queria sempre, que a gente dói um pouco na mente da gente. Eu digo que é como se pegar um coco e rasgar assim, porque a gente não está acostumado, e o deputado falou aqui, que existe uma manipulação, a gente muitas vezes, aquele do prejuízo, né, que obedece, né, mais por força de um poder grande do capital, e nos é negado o debate, o acesso às informações para a gente discutir. Não estou dizendo que a gente é o dono da verdade, mas nos é negado. Só tem uma possibilidade da gente fazer o debate. Só uma, não tem outra. Somos nós mesmos fazendo o debate. Então, eu quero me posicionar aqui, de cara logo, como o meu lugar de fala é como um servidor do judiciário igual a vocês, um servidor do judiciário que me é negado a possibilidade de estudar, de debater a economia em todas as suas esferas, micro e macro, e o poder, um servidor do judiciário, que estamos num poder
mais autoritário e mais hierárquico que a República pode ter construído em todos os seus aspectos. E a gente vive isso na prática. A gente tem medo do nosso juiz. Façam um teste para vocês. Vocês mesmos. Tentem, vocês não vão conseguir, mas tentem chegar na unidade judiciária e tentem chamar o juiz pelo nome. Não use doutor, você não sai. Não consegue. Sabe o que é isso? Medo. A gente tem medo porque nos é imposto aquilo há séculos. E isso é comunicação. Isso é cultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque não nos é dada a possibilidade de pensar. Porque se você pensa, você faz o diagnóstico correto e você age corretamente. Você vai contra aquilo que é contra você. Então, a gente não vai dizer amém. A gente vai contestar as coisas. Tá? Eu não estou dizendo isso aqui que é para você chegar e brigar com o juiz, não. Estou só dizendo que são coisas estruturais que nos impõem medo. Como é o judiciário, como é a comunicação, os canais de comunicação em todos os sentidos. Dos fechados ao aberto. Todo noticiário passa um crime, um carro virado, alguém dentro sendo o sangue escorrendo, todo dia, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Porque interessa ao poder dominante, interessa a quem domina, nos manter apavorados. Porque apavorados, a gente não luta, a gente se fecha em si mesmo. Com medo. Medo. Essa palavra a gente tem que superar. O primeiro medo que eu quero trazer aqui, que a gente tem que superar, é o medo de aprender. A gente, e aí eu vou fazer uma crítica a nós, dirigentes do movimento sindical, nós, historicamente, não trabalhamos com formação política. Porque a gente se burocratizou. A gente quer chegar no sindicato, se eternizar no sindicato como uma grande liderança, não dá nem lugar a outros. É no sindicato, na federação e na central. A gente não trabalha com renovação, porque a gente se fecha também na gente. Por isso que eu optei, dessa vez, na disputa pela federação, a FENAJUDE, ficar numa área que eu quero ficar por muito tempo, na formação política. Eu sou dirigente da federação, sou coordenador de formação política. E nós já criamos uma escola, eu até falei, quem veio aqui, a última vez que nós viemos aqui, nós criamos uma escola virtual, a RENAF, e nós estamos fazendo parceria com as universidades. As universidades não são um paraíso, não se preocupem, reproduz também muito da classe dominante, é um espaço de disputa do conhecimento, mas é dominado pela classe dominante. E nós temos uma classe que a gente precisa se arrumar, é a classe trabalhadora. Aí eu vou aqui ferir um pouquinho vocês também, no bom sentido, como amigo, como companheiro e companheiras. A gente, não servidor público de maneira geral, mas mais do judiciário, não se sente como trabalhador. E tem mais o seguinte, o preconceito é tão grande que se eu disser, diga aí meu amigo trabalhador, ele quer me bater em mim. O servidor judiciário, minha amiga trabalhadora, ela quer bater em mim. Bernardo, nós não somos trabalhadores. Nós somos servidores. É assim. Mas existem dois grandes conflitos, como disse o deputado aqui, eterno, capital e trabalho. Eu sei que o perfil nosso é diferenciado. Mas se você não tem, você não explora, se você não tem propriedade privada, não detém os meios de produção, e não vive disso, você é um trabalhador, uma trabalhadora, nem que você não... E você pode ganhar 100 mil por mês. Não é o salário. É a sua forma de produzir seu sustento, de conseguir seu sustento, o seu suor. O capitalista está em Miami, gozando, e a sociedade, em todas as formas, trabalhando para ele e enricando. Então você não é isso, você é trabalhador. Não tem meio termo, não.
nós vivemos do nosso suor. Claro, tem as categorias, tal, né? Aristocracia do serviço público, o juiz quer ser empresário público, né? O orçamento dele é diferente do nosso, essas coisas. Então, voltando para nós aqui, eu fiquei muito feliz porque eu vi que nós chegamos a um ponto aqui, pode até vocês não concordar, claro, está aberto o debate, mas foi procurado aqui não mostrar a casca da ferida. Foi procurado aqui mostrar a causa do problema. Porque se a gente não encontra a causa, a gente vai passando mertiolato, e não resolve. Acho que nem mertiolato existe mais, né? Então, eu achei bacana, porque é o seguinte, eu queria até pedir o deputado aqui emprestar uma folha dessa, não, ela inteira, não uma dessa aqui, igual a nossa, uma dessa. Eu vou falar pouco, viu, pessoal? Não, qualquer uma dessas aqui. Pessoal, na prática, vocês sabem o serviço da dívida pública, né? Tem uma mulher que ficou muito conhecida, que é Fatorelli, que trata da questão da dívida pública, né? Deixa eu ser prático com vocês. Sabe o que está acontecendo? Nós temos um Brasil que financia, que sustenta, que segura todos nós. Tudo que você pensar, judiciário, executivo, legislativo, salário família, Bolsa Família, tudo. E tem um Brasil todinho só para os banqueiros. Quase todos. Eu vou botar todo porque fica mais bonito. Imagine o mesmo Brasil, esse Brasil aqui para todos nós, inclusive para os banqueiros. Eu estou entendendo. Eu poderia ser mais radical até. Mas imagine o outro Brasil que eles estão levando, algumas famílias estão levando. Imagine outro Brasil que eles estão levando, se fosse junto para nós. Então, não adianta a gente querer nos enganar. Existe uma causa. A causa é tirar de quem não está empoderado, apesar da grande quantidade da classe trabalhadora, para o capital, que tem seus mecanismos de empoderamento. Impõe de goela abaixo para melhorar a sua taxa de lucratividade. O lucro aparentemente aumentou, mas a taxa de lucratividade às vezes não. Em cima das costas da classe trabalhadora. E uma das opções, além de predar os nossos ativos, predar o resto de soberania nacional em todos os seus campos, principalmente aqui na questão energética, da Petrobras, etc. Eles querem super explorar a classe trabalhadora. E uma das partes da superexploração é mexer no seu dinheiro que você poupa, guarda para a sua aposentadoria. Qual é a nossa forma hoje? Pode não ser perfeito, mas qual é a nossa forma? De repartição. Uma geração solidariamente, é um pacto construído, paga a próxima geração. Qual é a mudança estrutural? A grande mudança. E aí eu quero colocar mais uma vez que eu estou falando como classe trabalhadora, eu estou falando como militante do movimento sindical e eu estou falando como dirigente do movimento sindical, inclusive com as minhas responsabilidades. Agora mudou. Agora nós vamos, se passar a capitalização, nós vamos fazer um consórcio. De cara no consórcio, eu estou falando uma metáfora aqui, você já perde 15% de administração. E etc, etc. Ainda bem e ainda mal para eles que nós temos um referencial concreto, real, para tentar colocar na cabeça das pessoas, que não é fácil, que isso não presta para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Isso presta excelentemente para o mercado, para o capital, para os empresários desse setor. É ótimo. Imagine quanto? 50 milhões?
Quantos milhões de pessoas vão colocar dinheiro no cofrezinho deles? Para esperar 35, 40, né? Para receber integralmente 40 anos. Imagine qualquer um de nós aqui. Nós vamos ficar administrando isso agora. E veja que, como os palestrantes antes de mim falaram, joga sempre para uma lei complementar. Quer dizer, quando o Tribunal de Justiça, pensem nisso, o sindicato sabe disso, e os mais antigos que militam, que trabalham, sabem disso, quando diz assim, olha, vamos estudar, não vem. Estudar é demais para nós, né? Não é assim? Quando está negociando, pessoal, vamos estudar, não vem. Ou vamos colocar, vamos botar na lei, não, deixa uma resolução, ixi, agora o perigo. Fica livre os deputados, não vão ver. Vocês, irmãos, eu boto aqui junto com o Tribunal de Justiça, eu boto do meu jeito. Então, quando se tira de uma qualidade maior de controle e fiscalização, é porque fica mais frouxo para fazer, me permitam, o ataque. Então, eu acho que tem um problema seríssimo com a gente, que vocês precisam interpretar enquanto classe trabalhadora, é que essa mudança estrutural de um regime de repartição solidário, 10 minutos, para a capitalização é péssimo para nós e excelente para o outro lado, para a capital. Porque vocês vão ver na comunicação que é bom, CBN, Globo, Mídia, todo mundo diz que é muito bom. Claro, eles representam aquele outro lado. Eles estão pagos para isso, eles são do outro lado. Eu nem tenho mais raiva. Eu só sei, é até bom ouvir como é que o outro lado está vendo a coisa. Então é bom para eles e péssimo para nós. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que em 10 minutos eu termino, se engana quem acha que está livre. Quem vai se aposentar, meu companheiro João Maria, que já está sobrando, apesar de ser uma criança, e quem já está aposentado. Já falaram aqui que veio uma contribuiçãozinha de vocês para ajustar a coisa. Né? Quer dizer, já vão tirar alguma coisa de vocês. E o cofre, onde está o dinheiro que nós estamos pagando para gerações passadas, vai se acabar. E eu estou falando, inclusive, especificamente da Previdência, que não deve ser tratada assim. Eu acho que o conselho é esse, tratar como seguridade, e não segregando. Mas se acaba. E aí vai haver outros tipos de luta do movimento sindical. Então, aposentados, aposentadas, e quem estão em dia de se aposentar, vai ter que estar na luta com a gente, na rua, conversando com os deputados, com os vereadores, prefeito, que eu vou chegar a essa outra parte agora. Então, eu queria só alertar para vocês o perigo da capitalização. Podem conversar com as pessoas, não sejam multiplicadores dentro do limite de vocês, é óbvio, e conversar com os aposentados e aposentadas. Vamos para a luta com a gente, vocês vão perder. Isso é real, isso é concreto. O outro ponto é a estratégia digital. Eu vou demorar um pouquinho, mas eu preciso mais uns 2 minutos só para isso, viu? Se precisar, mas é o seguinte, pessoal, agora isso é o que interessa a gente. Isso é o que interessa a mim como dirigente da federação e que se interessa ao sindicato aqui, que como o professor falou, nós somos os chamados intelectuais orgânicos, né? Os coletivos que orientam, que faz junto com vocês, mas orientam a luta de da fração da classe trabalhadora, a fração porque nós somos do judiciário e agora nós já vimos que nós somos classe trabalhadora. Primeiro ponto, e a rua? Podem colocar na cabeça, temos que ser em número grande na rua, temos que estar com outros sindicatos, porque a gente já viu aqui que não é só do setor público, são todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Todos estão sendo atacados, até os aposentados. Esse é o primeiro ponto. Depois,
Comunicação, eu vou ser objetivo na comunicação. O deputado aprofundou um pouquinho, mas eu quero ser até mais superficial. Quando veio a reforma trabalhista, nós não conseguimos captar, eles venceram. Mas quando veio a reforma da Previdência, nós no movimento sindical nos antecipamos e ganhamos numa coisinha pequena, mas foi muito importante. Enquanto o governo dizia que era a reforma da Previdência, mas ela tem que ser espraiada no Brasil. Quase 90% da economia dos pequenos municípios gira em torno de rendas de repasse do poder público, em todos os sentidos. Estou falando de renda pública, aposentadoria, BPC, etc. Então, essa comunidade, esse município perde muito. O prefeito sente, o vereador quer atuar, ele não quer perder renda. Então, temos que dialogar com ele. Como? Fazendo, já vou para os encaminhamentos aqui para encerrar, fazendo mais seminários desses, mais plenárias dessa, e com audiências públicas. Sindicato dialogando com o sindicato do município, com os professores, com o Garis, e fazendo audiências públicas. Porque a gente vai dar musculatura à nossa ação na rua. E articulado com a argumentação com a classe parlamentar, em Brasília e nos estados. Então, esse conjunto pode fazer com que a gente não perca. Da reforma da Previdência, a partir de agora, eu faço um convite a vocês. Vamos chegar em casa, vamos ler a proposta, vamos refletir no que nós conversamos hoje e vamos começar a agir, sempre tendo como orientação o nosso sindicato e a nossa federação. Primeiro, nós vamos para a rua, deve estar saindo uma greve geral, procura o sindicato vai estar antenado com a gente tem que estar junto com todas as centrais, com todo o campo que forma a classe trabalhadora do Brasil. Um só não ganha. Tá? Então, e por último, pedir a vocês que não saiam daqui como vieram. Saiam daqui provocando a diarista, a mãe, o pai, o irmão, provocando para se movimentar. Porque lá, não se enganem, tem um escritório de lobby das grandes empresas dentro do Congresso Nacional. Um escritório de lobby gordo. E a gente tem que fazer o contraponto. Tá? Não venham aqui para voltar para casa e ficar sentado. Nem no WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram. Eu acho que Facebook é até ultrapassado, né? Instagram. Tá? Vamos agir junto com o sindicato. Se o sindicato estiver andando devagarinho, não é esse não, só não, todos eles. Vamos provocar o sindicato. A gente precisa vencer essa batalha. É a nossa vida. É a nossa vida. E tem mais. É a vida dos nossos filhos e do nosso neto. Então, pessoal, a minha mensagem, independente do que eu fosse ouvir aqui, que para mim foi maravilhoso, que eu acho que sim tocaram na ferida como um todo, é trazer a mensagem de para vocês que nós estamos empenhados nessa luta e que nós estamos convidando vocês para se integrarem a esse movimento que a gente com certeza vai lograr êxito. Obrigado a vocês e vamos à luta.